Boa noite, irmãos. Estamos ao vivo aqui no Facebook por conta das dificuldades em cultuar a Deus na nossa igreja. Iríamos enviar por mensagem um vídeo de uma forma mais simples, mas acabou que nos restou apenas a transmissão ao vivo pelo Facebook. Vamos aguardar mais uns instantes, que tem algumas pessoas que ainda vão se conectar. Tem gente que ainda está terminando o momento de oração para participar desse momento de devocional conosco. Então aguardem só mais uns instantes, 2 minutinhos, a gente já dá início aqui ao nosso momento devocional, tá bom? Está o celular. Bom, meus irmãos, já estamos no horário, 8h30. Esse será um momento de comunhão entre famílias. Espero que vocês estejam aí com seus familiares, aproveitando também o momento, mesmo que à distância, para termos esse tempo em conjunto. Peço que abram suas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Eu farei a leitura de trechos e já vou transmitindo a mensagem que esse salmo precioso tem para nós esta noite. Este foi um salmo escrito por Davi, num momento em que ele estava sendo perseguido por inimigos, provavelmente por Saul e seu exército. Ele ainda não tinha sido aclamado rei e estava ali encurralado, aguardando a voz de Deus, aguardando a solução daquela situação. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Esses 3 primeiros versículos nos mostram que Davi não tem medo da situação em que ele está. Não tem nenhum problema em lidar com aquela situação. Ele está falando consigo mesmo ali que o Senhor é a salvação dele. Ele não tem ninguém para ter medo. E quando os malfeitores tentam destruí-lo, na verdade são eles que tropeçam. Em um momento de angústia, talvez, que você esteja aprisionado dentro da sua casa, ouvir um salmista falar que ele não tem medo de nada, talvez nos dê essa sensação que a gente tem que sair para as ruas, abandonar essa questão da quarentena. Mas, se olharmos para a situação de Davi, onde ele estava? Escondido. Por quê? Ele estava com medo? De forma alguma. Na verdade, Davi estava agindo com prudência e sabedoria porque ele tinha consciência de que aquele não era o momento, aquela não era a situação, e a melhor forma para se agir era se esconder, fugir de Saul. Se vocês se lembrarem, ele teve a oportunidade de matar a Saul, e ele não fez porque não era o momento certo. Então, aclamamos a vocês, meus irmãos, fiquem em casa. Aproveitem esse momento para refletir sobre as prioridades da vida, não com medo de uma doença, porque a gente não tem quem temer. Se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Mas fiquem por prudência, assim como Davi fez. Ele continua nos próximos versículos falando assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha.
Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não me rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nestes versículos, o que vemos, na verdade, é um salmista com temor de ser desamparado por Deus. Então, o primeiro ensinamento é: não tenha medo das aflições que você está passando ou que você passará futuramente. E o segundo ponto é: tenha temor de andar longe da presença de Deus. Melhor é temer a ausência de Deus do que temer as aflições. O salmista aqui fala muitas vezes sobre o tabernáculo. Naquela época ainda não existia o templo. Eles adoravam no tabernáculo. A presença de Deus era manifesta no tabernáculo. E ali ele estava longe, privado de adorar a Deus. Não como a nós, porque naquela época o tabernáculo e depois o templo significavam outras coisas. Para nós hoje, não estar ali no limão, na nossa igreja, orando em conjunto e ouvindo a palavra em conjunto, sem nenhum problema com transmissões, tudo ao vivo, na verdade, é menor o problema do que para Davi. Naquela época ele só adorava ali no templo. A presença de Deus estava ali. Jesus, depois, muitos anos depois de Davi, falou assim para uma certa mulher: não será mais em Jerusalém, nem neste monte que me adorarão, mas os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Você na sua casa, hoje, com essa mensagem, transmissão, talvez um pouco estranho, saiba, Deus está aí contigo. Deus está na tua casa, Deus está no teu lar, no meu lar. Ele está presente, ouvindo o nosso clamor e a nossa oração. Diferente de quando ainda existia o Santo dos Santos, só o sacerdote passava, agora o véu se rasgou. Somos sacerdotes, reino de sacerdotes. Deus está presente. Deus está aqui. Deus está na tua casa. Esse é o segundo ensinamento desse texto. Então, o primeiro, não tenha medo das circunstâncias, mas haja com prudência. O segundo é: tema a ausência de Deus e busque a Ele onde quer que você esteja. Aí na sua casa, por exemplo. Os últimos versículos dizem assim, já estamos terminando: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Apesar de Davi estar numa situação complicada, talvez sem enxergar exatamente como vai se resolver aquilo, nesses últimos versículos ele nos mostra que nós devemos ter esperança frente ao futuro. Apesar de estarmos numa situação de calamidade pública, de saúde em risco, saibam, há uma esperança em Cristo. Esse salmo nos deixa uma esperança. Davi, ali, aflito, ainda desejava e sabia que viria a bondade de Deus. Saiba, você, apesar dessas lutas que estamos passando agora, também verá a bondade de Deus. E esse último versículo, na verdade, ele falando para ele mesmo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. O que vai nos salvar
de qualquer calamidade não são vacinas, não são atitudes governamentais, não são reinos desta terra, não são recursos financeiros. O que nos traz esperança é o Senhor, é o nosso Deus, é a salvação que temos em Cristo. O que nos aguarda é bem melhor do que tudo que já conhecemos. Essa é a esperança que tem que alentar o nosso coração, fortalecer os nossos ânimos, nos dar esperança, fazer com que nós possamos testemunhar isso na vida de outras pessoas. Então, para vocês que já oraram, para vocês que ainda vão orar nessa noite, vão ter momentos de louvor em casa mesmo, que lembrem, meditem nesta palavra, deste salmo maravilhoso, e que nós possamos estar em contato nesses dias de quarentena, de forma virtual, talvez com recursos um pouco melhores do que desta vez, que foi a primeira vez, mas que nós possamos estar em contato, em comunhão. Como é bom saber que a igreja toda está reunida em casa, com um só propósito, louvando a Deus, adorando a Deus. Então que Deus abençoe a sua família nesta noite, que vocês possam ter prevenções a respeito dessa enfermidade e que Deus proteja cada família da nossa igreja. Deus abençoe a todos. Boa noite.